Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Aqui durante a Expo Direto Cotrijal, muito se falou da situação da safra aqui no Rio Grande do Sul e da incerteza que essa safra deve finalizar aí. Principalmente por conta da grande irregularidade das condições de diferentes regiões produtoras. No entanto, é certo que o produtor vai concluir essa safra, vai fazer a contabilização da sua colheita e vai pensar no futuro. E é por isso que a gente convidou o Cássio Kirchner, diretor de negócios sul da BASF, para nos ajudar a entender as possibilidades aí que o produtor pode vir a ter, obviamente, depois de concluir essa safra. Vamos começar por agora. O que vocês estão vendo em relação à cultura da soja aqui no Rio Grande do Sul? É uma safra melhor que do ano passado? Dá para afirmar isso? Vai ser uma safra de lucro para o produtor? Alex, muito obrigado pela pergunta. É interessante a gente estar falando um pouco sobre isso. A gente acredita que o agricultor ele vai ter um pouco mais de sucesso nessa safra em relação à safra do ano passado, mas não vai ser uma safra muito boa. O que a gente está vendo é uma sucessão de 2 anos em seca, onde isso afeta a produtividade do agricultor de certa maneira. Embora essa safra seja melhor que a do ano passado, o agricultor ele teve um custo acima do ano passado. Logo, a rentabilidade líquida dele vai ser muito parecida com a do ano passado. Então, assim, ele colhe um pouquinho a mais, não é uma safra cheia, mas ele também teve um custo um pouco mais alto. Então, isso deixa o agricultor num limiar muito arriscado da rentabilidade positiva e de uma rentabilidade negativa, de um prejuízo. Só para a gente entender, quando a gente compara essa safra com o ano passado, que diferencial é esse? O que vem a mais aí na observação de vocês? Quando a gente fala do Rio Grande do Sul como um todo, o ano passado o agricultor gaúcho colheu cerca, na média de todo o Rio Grande do Sul, obviamente nós tivemos produtividades de 50, 60 sacos e tivemos produtividade de 8 sacos. Então, quando você pega a média do Rio Grande do Sul, foi algo em torno de 27 sacos. Esse ano nós temos uma situação parecida. Nós vamos ter agricultores colhendo seus 60 sacos e agricultores colhendo 15 sacos, 20 sacos por hectare. E a média que está estimada por enquanto, até o momento, é cerca de 38 sacos, 40 sacos por hectare. Então é algo em torno de 10 a 15 sacos a mais que o ano passado. Lembrando que essa safra custou mais para ele. Nós tivemos um custo de produção por hectare acima do ano passado. Então ficou claro para a gente que apesar de mais soja, é menos dinheiro no bolso por causa do custo aumentado. Com esse recurso que ele tem no bolso, o que ele faz? Ele precisa olhar para frente. Quais são os cenários possíveis para o produtor aqui do Rio Grande do Sul? Uma coisa que a gente tem que enaltecer aqui, Alex, é o seguinte: o agricultor gaúcho ele é muito resiliente. Não é a primeira seca, nem a segunda, ele já teve outros períodos muito críticos e hoje, diante de tecnologia, ele consegue ter um enfrentamento melhor desses processos que acontecem com o clima, né? Então ele está melhor preparado. No entanto, o que a gente vê é o seguinte: o agricultor vem de uma safra de inverno muito positiva, que é o trigo. E o trigo trouxe alguma compensação para a safra de soja muito negativa de 22, 23. E o que a gente acredita é que o agricultor vai tentar utilizar a mesma receita do ano passado. Então a gente tem pela frente aí uma safra de inverno que é a de trigo. Acredito que o agricultor vai fazer o seu balanço aí de qual foi o custo e o quanto ele colheu, alguns com lucro, outros até com prejuízo, e ele vai se atirar, eu acredito, com mais voracidade na cultura do trigo, tentando recuperar essa perda que ele teve da safra da soja. Mas então vamos entender quais são as possibilidades que ele vai ter ao investir no trigo. No ano passado a gente viu uma explosão de preço por conta da guerra Ucrânia-Rússia.
a gente tem esse mesmo preço internacional do trigo, essa mesma condição que ele teve no ano passado? Tem algumas variáveis aí que a gente tem que considerar. Então, a primeira é o conflito continua, o preço de trigo sendo pago atualmente para o agricultor ainda é positivo, é muito bom, embora seja menor que o ano passado, algo em torno de 10 até 20 reais em alguns momentos, né? Mas o que a gente tem nesse momento é um custo mais baixo também. Ao contrário da soja, então. Exatamente, ao contrário da soja. Foi uma curva, né, que está coincidindo nesse momento, onde ele pode plantar o trigo, embora com preço mais baixo, mas também com custo mais favorável. E hoje o trigo, ele tem liquidez, ele tem mercado, ele tem comprador? Olha, o agricultor gaúcho ele é preparado para a produção de trigo. Nós temos incentivos, temos linhas de crédito, financiamento ao longo do tempo. Ele tem uma expertise de plantar trigo, tanto é que o resultado de sucesso foi muito alto na safra de inverno de 2022. E existe sim uma liquidez, tanto por parte dos moinhos que compram esse trigo de alta qualidade e também por parte de um processo de exportação que foi estabelecido ao longo do tempo aqui no Rio Grande do Sul. Elegemos o trigo como uma importante cultura aí de ajuda do produtor a se recuperar. Agora, quais são os cuidados que ele tem que ter? Olha, o agricultor ele tem que ter cuidado de fazer uma boa lavoura. Ele fica um pouco tentado pelo fato de ter tido um insucesso na lavoura de soja em função da seca, de querer economizar excessivamente. Isso é uma armadilha. Então o que ele tem que fazer é se voltar para a área técnica e pensar em produzir muito bem. Então fazer tudo certinho, que seria a janela, as variedades adequadas, utilizar fertilizante, não cair na tentação de eu vou utilizar o fertilizante da soja, sabe? Isso é uma tentação para o agricultor que está vindo de um período crítico. Então, se ele investe e ele colhe bem, com certeza o resultado vai ser muito melhor. Então a nossa recomendação é: cuide do trigo, faça seus investimentos, consulte um engenheiro agrônomo para fazer suas recomendações adequadas, né? Não deixe de investir e que utilize sempre sementes de boa qualidade, sementes certificadas, né? E faça os tratos culturais de acordo com as normas e técnicas que são recomendadas pelos órgãos oficiais e pelas cooperativas. Agora, o produtor que está ouvindo a gente pode não gostar muito do trigo. Está acostumado com outro tipo de cultivo, enfim, fazer a área de cobertura nesse período. Ele tem alguma outra alternativa rentável também para a propriedade dele, ou uma outra decisão a ser tomada? Alex, a gente sempre acredita que as alternativas são reduzidas, mas a gente tem que desafiar esse status quo nesse momento. O agricultor gaúcho ele precisa buscar uma alternativa de cultura de inverno, uma segunda renda. Hoje o trigo com certeza é a melhor alternativa, mas não a única. Essas outras alternativas eu cito como exemplo aqui a canola, o girassol, que são grandes fornecedoras de proteína e de óleo, né, precisam ser mais desenvolvidas. Existe essa possibilidade? Existe sim. Né? Temos dificuldades? Também tem, mas essas dificuldades precisam ser suplantadas, principalmente no contexto e no que diz respeito à comercialização dessas duas culturas, tanto da canola quanto do girassol. E existem outras alternativas mais restritas, mas que também podem ser utilizadas como alternativa de uma segunda cultura, que é o que o produtor gaúcho vem precisando até para se recuperar ou para incrementar a sua renda do ano do ponto de vista de suas safras. Comercialização é um ponto importante. Como é que se resolve esse dilema? Porque o produtor pode plantar, mas e na hora de vender? Para quem vender? Quem pode ajudar o produtor nisso? A gente acredita que o maior problema seja a escala.
Se você tem uma alta escala e você tem uma oferta garantida e consistente, né, sempre vai ter comprador, seja para girassol ou seja para canola. Então o que falta um pouco é um fomento, né, dos organismos oficiais, das próprias cooperativas, né, e do próprio agricultor em querer encarar isso como alternativa viável. Na minha opinião, seria a escala. Se você tem escala, você pode gerar essa oportunidade. E a escala parte do incentivo ao produtor para vender. Com certeza. E o agricultor tem que ver ao longo do tempo também que essa segunda cultura, ela tem várias importâncias, que não é simplesmente de trazer renda, mas sim de reduzir o seu custo fixo, de movimentar a terra, trazer uma alternância de absorção de nutrientes. Existem vários outros benefícios que nós poderíamos citar aqui, Alex. O que é importante e nós precisamos ter em mente é o agricultor gaúcho precisa de uma segunda cultura. Nesse caso, quando a gente traz essa opção para ele, da canola, ou seja, do girassol, ele está preparado tecnicamente para isso? Quais são os riscos para se iniciar essa cultura, já que teoricamente o produtor está acostumado aí com o trigo como a cultura de inverno, né? Essa é a minha opinião no caso. Eu acredito que tem muito a se fazer do ponto de vista técnico, de utilização de variedades adequadas para essa situação, também do desenvolvimento genético de novas variedades de maior potencial, mas a gente sabe que a canola e o girassol em outros países, com um clima até semelhante ao que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, são altamente desenvolvidos e que geram muito lucro para o agricultor e que se tornaram até, como por exemplo no Canadá, uma das principais culturas desse país, né? Canola e Canadá estão muito ligados uma com a outra. Ou seja, precisamos aprender a trabalhar inicialmente, ter escala e abrir o mercado, a comercialização para esses produtos. Perfeito, Alex. Acho que você resumiu bem e eu queria deixar aqui uma opinião também. Eu acredito que nós temos pessoas, temos instituição, temos vontade e para isso acontecer, né? Eu acho que o que a gente precisa agora é se organizar nesse objetivo comum para ajudar o agricultor e a agricultura gaúcha. Muito bem, então temos opções e possibilidades aí para uma segunda cultura, uma cultura eficiente e rentável aqui no Rio Grande do Sul, mas é preciso ampliar esse leque, essa diversidade aí para o produtor poder aproveitar melhor dessas possibilidades. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, direto aqui da Cotrijal Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul.